galera, seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar aí a terceira edição do dia, gravando vídeo aqui 00h11 para poder discutir e conversar algumas coisas com vocês. Se antes da bola rolar, ontem, antes da rodada iniciar, o Vasco tava aí com uma mão, 4 dedos aí no acesso, faltava um polegar para garantir a vaga, o negócio virou de ponta cabeça ao ponto da Infobola hoje colocar o Ituano com mais chances de acesso do que o Vasco da Gama. Vocês vão entender essa lógica, eu vou explicar para vocês aqui, vou trazer bastante informação e algumas coisas aí para nós estarmos discutindo. Antes disso, peço para você deixar o seu like aí no começo do vídeo, que ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Se você for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Primeiro, vamos passar o resultado dos jogos e a classificação para vocês entenderem o tamanho do drama hoje. Só falta uma rodada para acabar o campeonato. E na próxima rodada é Zé Fininho, ou sobe ou não sobe. Ou Vasco volta para a primeira divisão em 2023, ou irá disputar pelo terceiro ano consecutivo a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Pois bem, o Vasco entrou em campo ontem às 9h45 e perdeu para o Sampaio Corrêa de virada por 3-2 dentro de casa. Resultado esse que só fez com que o Sampaio Corrêa atrapalhasse o Vasco. O Sampaio Corrêa tem 0% de chance de acesso. Ele está eliminado do campeonato e vai fazer meramente figuração na última rodada. Mas ele entrou em campo para prejudicar o Vasco, culpa do próprio Vasco. Estou meramente comentando a situação aqui de Sampaio Corrêa de tabela. Vasco da Gama 2, Sampaio Corrêa 3. E hoje, sexta-feira, simultaneamente, ocorreram 4 jogos. A equipe do Sport, que precisava vencer e tirar saldo de gols e contar com uma certa combinação de resultados, conseguiu uma boa vitória, venceu o Operário por 5-1, mesmo já punida, sem a possibilidade de receber torcedor. O jogo na Arena Pernambuco e não mais na Ilha do Retiro, até então interditada, e terá o julgamento agora, dia 3 de novembro. Se der tempo nesse vídeo eu falo mais sobre, senão a gente deixa para a primeira edição de amanhã. O Sport venceu por 5-1, diminuiu 4 gols aí no saldo, mas a situação do Sport é melancólica, eu já vou explicar. Tem praticamente nenhuma chance de acesso. O Londrina recebeu o Ituano e era o jogo que, juntamente, obviamente, com o nosso jogo, virou aí a grande partida da rodada. O Londrina jogava em casa, jogava ainda algumas remotas chances de acesso e perdeu por 2-0 da equipe do Ituano. E o Vinícius, mais uma vez, em uma bela atuação, é ele que mete a bola para o Ailon abrir o placar e fazer 1-0 para a equipe do Ituano. O Ituano ainda perdeu um pênalti, poderia ter feito 2-0, mas acaba achando um gol, uma bonita jogada do lateral esquerdo do Roberto, e mata aí o jogo por 2-0. Com isso, o Vasco se complicou demais e o Ituano, assim como o Vasco, cada um depende única e exclusivamente de si para conseguir o seu acesso. Também vou explicar já a situação. E nós tivemos também o Bahia, que abriu o placar com um gol de pênalti logo no começo do jogo, mas no finalzinho tomou um gol de pênalti do Guarani. Está muito tranquilo dentro do campeonato, apesar de ainda ter remotas chances aí de perder o acesso. Poderia ter tomado a virada, o goleiro do Bahia fez uma grande defesa, na verdade 2 no finalzinho do jogo, mas seguraram o empate dentro da Fonte Nova. E aí um jogo que já não interessa mais a gente. O Grêmio chegou a abrir 2-0 fora de casa contra a Tombense, mas acabou tomando empate. Tivemos também Ponte Preta 1, Criciúma 1. Situação de tabela é a seguinte, presta bastante atenção. O Cruzeiro tem 75 pontos e já conseguiu acesso e também o título, com várias rodadas de antecedência. O Grêmio, na rodada anterior, já havia garantido o seu acesso matematicamente e com o empate chegou a 62 pontos. Inclusive o Vasco no máximo iguala a pontuação aí do Grêmio. O Bahia, que estava atrás do Vasco no início da rodada, com o empate contra o Guarani em casa e a derrota do Vasco, nos ultrapassa na tabela. O Bahia tem 59 pontos, assim como o Vasco da Gama, que é o quarto colocado. As duas equipes têm uma campanha similar, 16 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Porém, a equipe baiana
tem 2 gols a mais que a gente de saldo. O Bahia hoje tem saldo 13 e o Vasco tem saldo 11. E presta bastante atenção nisso aí, porque caso o Vasco e Bahia perca na última rodada, o Vasco pode acabar ainda na frente do Bahia. Eu vou explicar para você essa situação, vocês vão entender. Pode ser que, em caso de derrota das duas equipes, o Ituano se classifique e o Bahia saia do G4 e não o Vasco. Vocês já vão entender. Com isso, o Ituano, vencendo Londrina, assume a 5ª colocação com 57 pontos ganhos, a 2 pontos do Vasco e do Bahia, podendo ultrapassar uma ou até as duas equipes, dependendo da combinação de resultados. Então o Ituano acaba o campeonato podendo ficar até na 3ª colocação. O Sport Recife tem 56 pontos, remotíssima chance de acesso, já vou explicar. E daí para baixo, Sampaio Corrêa, 0 chance de acesso, no máximo vencendo ele chega a 58. O 3º e 4º colocado hoje, Vasco e Bahia, tem 59. O mesmo vale para o Londrina, que perdeu, tem 53 pontos. E o Criciúma, também com empate, chegou a 53 pontos. E agora vamos aí à projeção do Infobola. Segundo o Infobola, as chances de acesso do Cruzeiro e do Grêmio são 100%, já garantiram matematicamente seu acesso. O Bahia tem 93% de chance de acesso, e eu já vou explicar o porquê é muito alta a chance de acesso do Bahia. O Ituano é o 4º colocado com mais chance de acesso, tem 58%, mesmo tendo 2 pontos a menos que o Vasco. E o Vasco é o 5º colocado na projeção de chance de acesso, com 49%. Na rodada antes de começar, o Vasco tinha 97%, de 97% caiu para 49%. E o Ituano, salvo engano, tinha 9%, pulou para 58%. Por que o Ituano, tendo 2 pontos a menos que o Vasco e precisando vencer o Vasco tem 2 resultados. Se ele ganhar, ele está dentro. Se ele empatar, ele está dentro. O único resultado que o elimina é a derrota. O Ituano, o contrário, só um resultado lhe interessa, que é a vitória. O empate e a derrota lhe tiram do campeonato. Mas é levado em consideração outros fatores. O Ituano joga em casa. O Ituano tem uma ótima campanha em casa. O Ituano foi campeão simbólico do retorno com essa vitória. Ninguém no segundo turno acabará com mais pontos do que o Ituano no retorno. O Vasco tem sido um péssimo visitante. O Vasco vinha de 9 derrotas consecutivas até vencer a equipe do Operário fora de casa, e aí logo na sequência encaixa um empate contra o Sport. Então o Vasco vem de 2 rodadas sem perder fora de casa, mas vinha anteriormente a 9 derrotas. É uma campanha péssima. O Vasco está no G4 ainda, muito em função da campanha em casa, que era o único invicto nas séries A e B, mas conseguiu perder para o Sampaio Corrêa no seu último jogo em casa. Nos últimos 10 jogos, só para vocês terem uma ideia, em casa, o Ituano tem 8 vitórias e 2 empates. Então, levando em consideração esse cenário, o Vasco sendo um péssimo visitante, o Ituano sendo um excelente mandante, o Ituano tem projeção matemática melhor do que o Vasco da Gama. Beleza? Agora eu vou explicar para vocês individualmente a situação de cada um. Por que o Bahia está muito confortável? Porque, para a sorte do Bahia, na última rodada, o 4º e o 5º colocado se enfrentam, confronto direto. Não existe a possibilidade das duas equipes perderem ou das duas equipes ganharem os seus jogos. Então, o Bahia é beneficiado com esse confronto direto entre Vasco e Ituano. Antes disso, vamos explicar a situação do Sport. O Sport, vencendo o seu jogo, ele chega a 59 pontos. Como é que o Sport vai à primeira divisão? Primeiro, não sendo condenado no processo que vai acontecer no dia 3 de novembro, não perdendo ponto, mas isso é um papo para um outro vídeo. Ele vence o jogo dele na última rodada, que é fora de casa, inclusive. O Sport vai enfrentar o Vila Nova, lá na casa do Vila Nova, mas em caso de vitória ele vai a 59. Sendo que o Sport tem 6 gols de saldo. Ele tem que ultrapassar o Ituano, o Vasco ou o Bahia, né? Pelo menos 2 adversários ele tem que passar aí na rodada. Caso o Sport vença e o Ituano perca o jogo, o Vasco e o Bahia percam o jogo, o que acontece? Se o Ituano vencer, no caso contando com a derrota do Vasco, o Ituano vai a 60, o Sport não passa. Com isso,
ele vai ter que mirar o Bahia. O Bahia hoje tem saldo 13. O Sport tem saldo 6. Ele tem que tirar 7 gols de saldo do Bahia. Exemplo, se o Bahia perder por 1-0 fora de casa contra a equipe do CRB, o Sport vai ter que aplicar jogando lá em Goiás, na casa do Vila Nova, um 6-0. É esse cenário para ele poder ultrapassar o Bahia na tabela. Ainda assim, ele também terá que ultrapassar o Vasco, já que o Ituano vencendo o Vasco, o Ituano salta para 59 pontos. Em caso de empate entre Vasco e Ituano, o Vasco vai a 60 e ele não nos alcança. Vai ter que mirar apenas o Bahia. Então já expliquei o cálculo do Bahia. O saldo do Vasco hoje é 11. Então eles têm que passar 2 adversários. Contando uma vitória do Ituano, porque um empate, já expliquei, elimina o Sport, o Vasco teria que perder, exemplo, de 2-0 para a equipe do Ituano. O Vasco cairia de 11 para um saldo 9. E o Sport, que hoje tem saldo 6, ele teria que vencer por 4-0. Por quê? Se ele vence por 3-0, iguala o saldo de gols, os dois ficam com 9. O Sport saltaria de 37 para 40 gols pró, sendo que o Vasco hoje tem 47. Então ele tem que vencer por 4-0 o jogo dele e o Vasco perder por 4. Ou o Vasco tomar um 3-0 e ele vencer por 3-0. Contando também que ele vai precisar tirar muitos gols aí do Bahia, ou seja, está praticamente aí eliminado o Sport do campeonato. Tanto é que o Infobola nem calcula em percentuais a chance do Sport. É um cálculo tão difícil que eles botaram um traço, não calcularam. Beleza? É 0 ponto alguma coisa a chance. Resumindo a história, existem praticamente hoje 3 equipes brigando por 2 vagas. E aí, quando eu expliquei para vocês alguns minutos atrás que existe sim uma possibilidade do Vasco perder para o Ituano e ainda assim se classificar, é difícil. Mas qual é a chance? Se o Ituano vence o Vasco por 1-0 em Itu, o Ituano está dentro do G4 e, independente de qualquer coisa, ele vai à primeira divisão. O Vasco cairia do saldo de gol 11 para um saldo 10. O saldo do Bahia é 13. Como é que o Vasco consegue ir à primeira divisão? O Bahia teria que perder por 3-0 para o CRB. Aí ele sairia de saldo 13 para um saldo 10. Igualaria o saldo de gols do Vasco. O Vasco hoje tem 47 gols pró. O Bahia tem 41. Então igualaria o número do saldo de gols. E no número de gol pró, o Vasco acabaria na frente do Bahia. Então a única chance do Vasco conseguir o acesso em caso de uma derrota é se o Bahia também perder, e o Bahia vai ter que tomar 2 gols a mais que o Vasco. Se o Vasco perde por 1-0, o Bahia tem que tomar um 3-0. Se o Vasco perde por 2-1, o Bahia vai ter que perder o jogo dele aí por 3-0, entendeu? Então sempre o Bahia vai ter que ter uma derrota por 2 gols a mais do que o Vasco. Fato que fica muito difícil. Vocês imaginam o CRB aspirando nada no campeonato, tem 50 pontos, ele não sobe, e não cai mais também, dando a alma, dando a vida aí para meter uma goleada no Bahia? Acho pouco provável. Ainda assim, uma derrota por apenas 1 gol. Agora, o Vasco também se classifica, obviamente, vencendo o seu jogo ou até mesmo empatando. Um empate classifica automaticamente a equipe aí do Bahia, já que o Ituano vai a 58. O Vasco, em caso de derrota do Bahia, ultrapassa, mas ninguém mais consegue ultrapassá-lo. E numa eventual vitória do Bahia ou num próprio empate, o Bahia está dentro. A única chance do Bahia não classificar é ele perdendo o jogo, tomando uma goleada e o Sport conseguindo uma diferença de gol colossal, ou perdendo, caso o Vasco perca ou vença seu jogo, aí por um saldo de gols bem diferente. Beleza? Então é isso, galera. A situação do Vasco de campeonato é delicada. Nós temos 2 possibilidades de garantir o acesso. Ou na projeção aí de somatório de resultados que eu acabei de narrar, ou no dia 3 de novembro, que terá o julgamento do STJD, o Sport seja punido e o Vasco ganhe os pontos. Caso isso aconteça, isso é antes do jogo
entre Vasco e Ituano, que vai acontecer no dia 6, o julgamento é no dia 3, o Vasco ganhando os pontos, entram mais 2 pontos para o Vasco, ele sai de 59 para 61, e aí estaria matematicamente garantido na primeira divisão, porque mesmo que ele perca para o Ituano chega a 60, o Vasco já teria 61, e o próprio Bahia estaria praticamente dentro aí, teria que tomar uma goleada, o Sport fazer uma goleada para perder o saldo. Então o Sport tem chance matemática que ninguém calcula, ele pode até perder o ponto do jogo aí do Vasco, perdendo mais um ponto, ele está eliminado, porque ele tem um ponto desse jogo que foi empate, então ele já estaria eliminado. Então basicamente Vasco, Bahia e Ituano brigam aí por 2 vagas. Um desses 3 times não vai conseguir o acesso. É isso, a situação do Vasco complicou muito. Uma rodada que tinha tudo para ser maravilhosa, ser comemorado, tá todo mundo tranquilo, discutindo a semana agora, quem fica, quem não fica, vai fazer o CT agora, vai contratar quem, de repente, até algum jogador que já de repente pode estar engatilhado e já começa a ser anunciado, para tudo. E o Vasco só joga daqui a 10 dias, teremos que passar 9 dias, sábado e domingo dessa semana, e mais uma semana, e o jogo será às 6h30 da noite. Então nós temos um compromisso aí, que é o julgamento da quinta-feira da semana que vem, que caso o Vasco ganhe os pontos, é legal, o Sport vai estar sendo punido dentro do regulamento, mas ficaria uma mancha, né? O Vasco subiu aí com um ganho de ponto de tribunal. Chato, né? Situação feia. Acho que a gente, primeiro, não dá para contar com isso, pode ser que o julgamento não dê em nada, e segundo, acho que a gente tem que ganhar o jogo ou empatar o jogo com o Ituano, para independente do resultado do tribunal, a gente não falar, subiu por causa dos pontos do tribunal. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço, tamo junto, família. Mas infelizmente o negócio aí complicou demais. E mais uma vez eu reitero, todas as vezes quando eu chegar aqui e falar, vamos calcular todas as possibilidades, não tá garantido o acesso ainda, existe sim possibilidade de a gente não conseguir. Pô, tu é pessimista, pô, tu é negativo. Não é, cara, eu sou realista. O primeiro que o Vasco é um time zero confiável, conseguiu vitórias aí, sabe lá Deus como. E outra, o futebol, ele é essa loucura aí. A qualquer momento um time mais fraco pode ganhar do melhor e isso acontece. Então, por mais maluco que podia ser, essa rodada deu tudo errado. O Vasco perdeu de virada dentro de casa do Sampaio Corrêa, que já não aspirava nada no campeonato, tinha uma vitória fora de casa, desfalcado do seu goleiro titular e do seu ponta mais habilidoso, que foi o Pimentinha. O Sport meteu 5-1 e em casa, que ninguém tava contando, acho que o Ituano vai ganhar do Londrina, lá dentro o Londrina com chance ainda de subir. Aconteceu, o Londrina venceu por 2-0. E mesmo se o Vasco tivesse empatado o jogo, não tivesse saído o gol do Joécio no último minuto, o Sport já estaria eliminado, porém, uma vitória de 2-0 do Ituano já nos eliminaria também do campeonato. A gente poderia, pelo menos, ir para Itu, podendo perder por um gol. Agora, nem isso. Uma derrota da gente para o Ituano vai depender do Bahia também perdendo a rodada por 2 gols a mais do que a gente. É isso, galera. Mais pé no chão. Tome essa lição. A gente vai ter muitos anos, se Deus quiser, para interagir uns com os outros. O Vasco vai ter muitos momentos aí, né, com chance negativa, que o percentual é pequenininho, mas a gente pode conseguir resultados que ninguém está contando e conseguir a vaga, ou o contrário, como foi agora. Tá tudo muito lindo, muito encaminhado para dar certo, mas tem uma possibilidade ainda que pequena de dar errado. Vamos respeitar essa possibilidade. Que fique na cabeça de todo mundo aí. O futebol, esse esporte tão apaixonante, porque ele é capaz de te entregar um monte de coisa aí que não tá no script. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Amanhã eu digo em volta. Valeu, fui.